Olá pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo longo do ano, primeiro vídeo em formato mais extenso, como vocês se habituaram, os tempos no canal, né? Quem está aqui há mais tempo sabe que sempre essa foi a temática, o objetivo principal, vídeos aprofundados, sobretudo falando de esporte, mas sempre com contexto histórico, portanto, muita música e outros temas também sempre abordados aqui. Nos últimos tempos, nós temos investido aí nos shorts, como vocês puderam perceber, temos aumentado bastante a frequência, portanto, vamos dar um foco maior para isso nesse tempo, porém, sem negligenciar os vídeos mais longos. Aproveitando também que este é ano de Copa do Mundo, e Copa do Mundo sempre foi um tema muito caro, muito recorrente e muito importante para o canal. Nós temos uma playlist, inclusive, em que dissecamos várias edições das Copas do Mundo ou falamos sobre algum aspecto geral do torneio, né? E outra questão é que o nosso canal sempre se notabilizou por ter perguntas nos títulos dos vídeos. E muitas vezes essas perguntas pareciam de resposta extremamente óbvia e fácil, né? Então, às vezes era o questionamento principal: por que fazer um vídeo sobre esse tema se a resposta é tão na cara? Falando sobre Copa do Mundo, temos um vídeo que diz o seguinte: o Brasil é o único a participar de todas as Copas, então esse vídeo vai ficar para vocês como dica no final. E é um caso como o de hoje. A resposta é muito óbvia, mas a gente quer trazer alguma perspectiva sobre esse tema quando a resposta é muito óbvia. E a pergunta do vídeo de hoje é: o Uruguai é o primeiro campeão mundial? E claro que a resposta é sim, porque a Copa do Mundo iniciou em 1930 e o Uruguai foi campeão então. Logo, o Uruguai é o primeiro campeão mundial. Mas vocês já vão entender, já vou chegar lá. Vocês já repararam que o Uruguai tem quatro estrelas e não apenas duas na sua camisa? Então ele ostenta quatro estrelas porque eles dizem que são campeões mundiais quatro vezes. Eu vou além e digo que um uruguaio mais hardcore, mais radical mesmo, vai te falar que eles são, na verdade, cinco vezes campeões, são pentacampeões também. O próprio Lugano disse isso certa feita, numa entrevista na ESPN, que considera, né, o Mundialito de 1980, que reuniu Brasil, Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha e Inglaterra, que eram os até então campeões mundiais, né? Espanha e França não haviam conquistado suas primeiras Copas. Reuniram-se os três, os seis, em dois grupos de três, e aí o vencedor dos grupos fez a final. Acho que a final foi Uruguai e Alemanha, caso não tenha sido com a correção, mas acho que foi Uruguai e Alemanha e o Uruguai ganhou. Né? Aconteceu lá no próprio Uruguai, em virtude do quê? Dos 50 anos da primeira Copa do Mundo. Um Uruguai talvez diga que os 50 anos do primeiro título deles no formato Copa do Mundo, mas a contradição já está posta aí se nós formos pensar no que nós vamos dizer na sequência. Enfim, e aí o brasileiro poderia até dizer que o Hexa já aconteceu, né? Não é? Não estamos em busca do Hexa, a torcida brasileira. Estamos em busca do Hepta, né? Porque em 1972, em virtude dos 150 anos da independência do Brasil, foi organizado aqui a Taça Independência, que reuniu nada menos do que 20 seleções. Portanto, até mais do que reunia-se em número de seleções até 1978. Até 78, nas Copas do Mundo, nós tivemos 16 participantes, só em 82 que aumentou para 24 e aumentaria para 32 em 98 e agora chegamos à bizarrice de 48 seleções, né? Algumas grandes seleções não participaram ali na Taça Independência, mas de fato foram 20 seleções. A Argentina fez-se presente, França, e a final foi Brasil e Portugal. O Brasil venceu por 1-0. Então, o brasileiro pode bater no peito e dizer que tem seis mundiais, enquanto que o Uruguai vai dizer que tem cinco. Vou deixar tanto a entrevista do Uruguai, do Lugano, falando sobre o Uruguai, pentacampeão, como também uma matéria bem bacana que foi feita do Esporte Espetacular, salvo engano, em 2012, 40 anos, portanto, dessa conquista da Taça Independência. Foi muito bacana, mas óbvio, né, cara, que não se trata de Copa do Mundo nem em 1980, nem em 72. Mas o que são as quatro estrelas do Uruguai? E a pergunta, portanto, se o Uruguai é o primeiro campeão mundial. Os uruguaios dizem que
os Jogos Olímpicos de 24 e 28 por eles vencidos eram a mesma coisa que Copa do Mundo e, portanto, apenas porque o nome não era oficializado ou por alguma questão mais técnica, mas que foram sim duas Copas do Mundo e, portanto, eles são os primeiros campeões mundiais, e isso a gente vê N reportagens de uruguaios, em 24, não apenas em 30. É a mesma coisa da busca do Palmeiras, né, pelo Mundial de 1951. Tem tudo a ver também com o reconhecimento posterior que nós tivemos aí da Taça Brasil barra Roberto Carlos Pedrosa, em que novamente, agora com a conquista do nono título brasileiro do Flamengo, nono ou oitavo, né? Veio à baila novamente essa questão, o que que vale, quando que começou o brasileiro, antes não era, título por fax e blá, 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 blá. Vocês já sabem da minha opinião sobre isso, também vou deixar relacionado os vídeos quem é o maior campeão brasileiro, quando o Flamengo conquistou o seu sétimo, ou melhor, seu oitavo, em 2020, né? Quando o Flamengo foi campeão pela oitava vez. Tinha a discussão se era o oitavo ou era sétimo, por causa de 87, e também toda a questão envolvendo os títulos do Palmeiras nos anos 60, em 67 duas vezes, e em 69 como que isso deve ser tratado, e depois, ainda mais polêmico ainda, reconhecimento do título do Atlético Mineiro de 1937. Portanto, a Taça Brasil de 59 puxaram um título brasileiro para o Galo lá em 1937. Essa questão do Galo em 37 já responde muito do que nós vamos tratar aqui, que quando você reconhece algumas coisas, você tem que reconhecer várias outras. Então, portanto, o certo é manter uma coerência. O brasileiro iniciou em 71. Ninguém, em sã consciência, com conhecimento histórico do futebol, pode tratar os títulos da Taça Brasil do Roberto Carlos Pedrosa como coisas alheias, coisas sem importância. Muito pelo contrário. Agora, a mudança de nome é extremamente questionável, porque aí passa por várias outras questões. E a mesma coisa, portanto, que eu vou adotar aqui quando do meu tratamento quanto aos Jogos Olímpicos de 24 e 28. Por quê? Vamos ser mais rigorosos e tentar entender um pouquinho da história das Copas do Mundo. Eu costumo dividir, já falei para vocês isso em outros vídeos, vídeo da Copa de 50, por exemplo, em que eu falo sobre a divisão que eu faço numa análise histórica das Copas do Mundo. Eu chamei as Copas de 30, 34, 38 e 50, porque nós tivemos o hiato da Segunda Guerra Mundial, de idade antiga das Copas, né? Uma história ainda embrionária, vários pontos na organização daqueles mundiais de 30, 34, 38 e 50, várias ausências, questões logísticas, questões inclusive envolvendo a forma de classificação, a ausência de seleções porque simplesmente não se interessaram, não quiseram participar. Por tudo isso, eu entendo que as Copas de 30 até 50, as quatro primeiras, elas são a idade antiga, elas têm relevância e importância naturalmente, óbvio, qualquer Copa é Copa, mas a gente tem que entender a evolução do esporte. E, portanto, eu insiro agora, para fazer essa minha explicação, na pré-história da Copa do Mundo, que vão ser as Olimpíadas de 20, 24 e 28. Tivemos Jogos Olímpicos anteriormente, desde 1896. O futebol, ele entra na Olimpíada de 1900 como exibição, 1904, 8 e 12 já houve de fato as competições, mas era de clubes ainda, né? Eram clubes representando. Então, se você vai ver lá a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, ou seja, como é que vai contabilizar, né? Para a Inglaterra ou para a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha não joga a Copa do Mundo, quem joga são os quatro países independentes, né? Os três da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte também, né? Que faz parte do Reino Unido. Então já começa por aí uma grande confusão. Mas o fato é que antes da Primeira Guerra Mundial, nas Olimpíadas houve competição de futebol de clubes, tá? Mas, e aí nós partimos para o primeiro ponto para questionar os queridos uruguaios.
1920 já houve participação de seleções e tivemos a seleção belga como campeã do mundo. Duas considerações importantes aqui e que vai culminar no meu argumento sobre os uruguaios. Primeira questão importante: a FIFA ela começou a supervisionar os torneios ou os enfrentamentos ou os jogos entre seleções em 1914, né? A seleção brasileira, inclusive, né, desde então participando. A FIFA já estava, portanto, supervisionando. Em 1914 e 18, Primeira Guerra Mundial, não houve Jogos Olímpicos, né? Não haveria uma Copa do Mundo, se assim fosse. Os Jogos Olímpicos, que seriam em 16, não aconteceram, mas em 20 acontece, e, portanto, com a supervisão da FIFA, ela coordenando, ela decidindo quem sim e quem não. Mas ela não organizou o torneio efetivamente, né? Não foi uma decisão de campeonato mundial do futebol, não foi assim o torneio mundial do futebol da FIFA. Ela estava assim como consultora, ela estava permitindo quem deveria, ela estava determinando, né? Nessa época nós tínhamos a questão do amadorismo, então ela determinava quem poderia participar. Eu sei que é diferente um pouquinho de 24 nesse aspecto, mas a rigor não tem grande diferença de patamar até 1930. O que nós tivemos em 1920 foi inclusive a primeira participação de uma seleção não europeia, né, no torneio de futebol, uma representação europeia no futebol, que foi a seleção do Egito, participando ali em 1920. Fica como dica para vocês o livro do Ralph Williams, é um belga, em que ele defende contumazmente que a Bélgica é a primeira seleção campeã mundial. E, inclusive, a final da Bélgica foi diante da seleção da Suíça. Suíça que foi a finalista também em 24 contra o Uruguai, campeão do mundo. Em 28, nós tivemos a decisão entre Uruguai e Argentina. Então, é justo considerar 24 e 28 e não considerar 20? No meu entender, não. No meu entender, é justamente o que aconteceu no futebol brasileiro. Quando você puxou ali para a Taça Brasil, você deu permesso para que outros tantos títulos de cunho nacional sejam, assim, requeridos, requeiram a chancela de também campeões brasileiros. Campeão nacional não é a mesma coisa do que campeão brasileiro. São títulos nacionais, são títulos de extrema importância, Taça Brasil, mas há uma série de critérios que, na minha visão, não fazem com que possam ser chamados de Campeonato Brasileiro. Da mesma maneira, os campeonatos mundiais de 1920, sim, 28, 24 e 28 não devem ser considerados Copa do Mundo, simplesmente porque a FIFA organizou. Não. A FIFA esteve à frente e aí ela decide, ela proíbe que o futebol torne a participar dos Jogos Olímpicos em 1932. E aí, de 36 a 48, o futebol participa apenas pro forma, né? Ou seja, nós tivemos as Olimpíadas ali de 1936 e teríamos a de 48 novamente, né? 40 e 44 não aconteceram. Então, foi um pro forma. Aí, a partir disso, ela estabelece regras sobre, a FIFA estabelece regras sobre o futebol nos Jogos Olímpicos, dizendo que só pode ter amadores. Isso valeu até 1980. Em 84, 88, criou-se uma regrinha mais estúpida ainda, que era a de que só poderiam participar dos Jogos Olímpicos ah, jogadores que não tivessem até então disputado a Copa do Mundo. E a partir de 92, a regra que nós temos hoje, que é sub-23 com três atletas a mais, né, torneio pré-olímpico, etc, etc, etc. Então, a nossa visão sobre o futebol olímpico está muito atrelada a esse pós-92, pós-Barcelona 92, em que a gente entende que é uma competição menor. Mas isso é por vias da imposição da FIFA. Da mesma maneira, 84, 88, por exemplo, o Brasil foi à final em todas essas duas edições. Em 84, o Brasil foi representado pelo Internacional, né, em Porto Alegre.
um ou outro jogador, né, nos reservas era de outros times, mas basicamente era o Inter que estava lá, e não à toa o Brasil ficou com a medalha de prata, né? Questões óbvias. Mas em 88, a final, né, Brasil e Rússia, tinha lá Tafarel, Dunga, Romário e Bebeto, os heróis ali do Tetra, né? Então, o futebol olímpico ele tinha uma questão diferente até ali. E até 1980 participavam apenas seleções oficialmente amadoras, o que fez com que os países do bloco soviético tivessem uma grande preponderância nos títulos nesse tempo, né? Porque eles eram, a rigor, profissionais, mas pelo formato do regime comunista, etc., eles não eram considerados profissionais. Então, foi uma vantagem que eles tiveram por conta de uma regra estúpida que a FIFA estabeleceu para transformar a Copa do Mundo no produto máximo. É a mesma coisa que a FIFA fez, por exemplo, com os mundiais de clubes. Então, eu vou deixar para vocês também na descrição do nosso vídeo outros dois vídeos antigos nossos. Primeiro, o futebol deveria sair dos Jogos Olímpicos, uma conversa minha com o grande Marco Aurélio, do canal Marco 10 Clássico, em que a gente fala sobre essa história, e também o vídeo sobre a evolução dos formatos dos mundiais de clubes. Ah, o mundial que vale é a partir de 2000, o de 2000 não vale, vale só desde 2005. Esse de agora, polêmica aí do Flamengo, agora é intercontinental, não é mais mundial, o mundial verdadeiro, a Copa do Mundo de Clubes, enfim. A FIFA ela quer que o produto futebol seja atrelado ao termo FIFA. Agora mesmo, ela acabou de abolir o prêmio FIFA The Best. Novamente, troca nome, vai ser agora dado em conjunto com uma premiação lá do Oriente Médio, em- sempre querendo superar a bola de ouro. A bola de ouro sempre teve mais crédito. Um tempo a FIFA comprou, a France Football fez um contrato de 7 anos. Aí muita gente acha que a bola de ouro é dada pela FIFA, é uma loucura, né? Mas enfim, pessoal, a FIFA ela quer comandar o futebol e ela mesma que impôs essa regra de que a Copa do Mundo é iniciada em 1930. O fato de termos tido competições anteriores que reuniram diferentes nações é extremamente questionável, porque qual que foi o critério de classificação? Como que foi a participação? Por exemplo, em 24 tivemos a presença do Egito, a Turquia oficialmente como asiático. Será que então foi a Confederação Asiática que classificou a Turquia e o Uruguai representando a Conmebol, né? Então eram três seleções que não europeias, sendo que uma delas, a Turquia, é europeia, né? Vamos dizer assim, Europa e Ásia, né? Aí o Egito, que já tinha participado em 20, participou novamente em 24. O Uruguai participou em 24, mas não tivemos nenhuma outra participação. Em 28, nós tivemos a inclusão dos Estados Unidos, portanto, estavam ali representadas as cinco confederações, né, CONCACAF, CONMEBOL, África, Ásia e Europa. Então, isso transforma a a Olimpíada de 28 com mais Copa do Mundo. Mas e será que nas Copas do Mundo, a partir de 30, nós sempre tivemos seleções representadas? Nananina, não. Nós tivemos, inclusive, em 38, por exemplo, participação da Indonésia, né, que era outro nome à época, e também de Cuba. Foram as únicas participações de Indonésia e Cuba na história. Aí, em 50, nós tivemos a ausência massiva das grandes seleções europeias, como havia acontecido também em 30. Em 34, em 38 e em 50, melhor, em 38, 50 e 54, a Argentina não participou porque não quis participar. Então, as eliminatórias não tinham regras específicas. Muitas vezes, países se classificavam por falta de jogos, por falta de competições, então simplesmente iam, eram representados aleatoriamente. Se isso aconteceu na Copa do Mundo até 54 e até 74, que nós fomos ter ali, por exemplo, o Zaire e o Haiti participando em 74, por que que nós devemos considerar que os Jogos Olímpicos de 20, 24 e 28, por ter tido mais continentes representados, é uma Copa do Mundo por si só? Não é, pessoal. Era dentro dos Jogos Olímpicos, a FIFA estava à frente, e tem inclusive uma justificativa que a própria FIFA deu para deixar o Uruguai usar as estrelas na camisa e não deu a mesma permissão à Bélgica, apesar desse livro do Ralph Williams,
que é muito bem documentado. Tem vídeo dele no YouTube, um canal, um jornalista de primeiro grau, falando, documentando a história. Ele quer defender que a Bélgica também seja considerada campeã do mundo. Então, nós passaríamos a ter Uruguai tetra e mais uma nova campeã mundial dentro da Europa. A justificativa da FIFA foi simples. O Julius Rimet se torna presidente da FIFA antes das Olimpíadas de 24. Em 20 ele não era presidente. E foi ele o homem que começou a encabeçar essa ideia do torneio mundial, tanto que a taça, em 1930, a taça Julius Rimet. O Uruguai levantou a taça Julius Rimet em 24 e 28? Fica a pergunta para os irmãos uruguaios aí. Não levantou, né, pessoal? Portanto, não levantou Copa do Mundo nenhuma. Revisionismo histórico é um problema. A gente não pode chamar coisas antigamente porque elas eram o que representava, querer mudar o nome para dar mais valor. Isso, na verdade, é desrespeitar o antigo. Duas frases para encerrar, pessoal. Tostão, gigantesco Tostão, recusou-se em 2010 a se fazer presente na festa da CBF, que deu medalhas para os jogadores campeões da Taça Brasil, né? Bahia 59, Palmeiras 60 e 67, Santos 61 a 65, Cruzeiro 66 e Botafogo 68, e também os do Roberto Gomes Pedrosa, Palmeiras 67 e 69, Santos 68 e Fluminense 70. Os jogadores foram convidados a estar lá presentes, receber medalhas, os clubes passaram a ser reconhecidos. Tostão recusou-se a se fazer presente, dizendo: eu sei o que significou ganhar em jogos de ida e volta contra o Santos do Pelé em 1966. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que aquela taça representou, eu sei o que aquele título representou. Não preciso, não quero e me recuso a receber uma medalha que vai agora chamar aquilo de Campeonato Brasileiro, achando que vai dar mais valor. Primeira questão. E segundo, uma frase do Juca Kfouri também, como eu, contrário ao essa mudança de nomenclatura, ele tem uma frase que eu acho ótima e que fecha a nossa questão aqui dos uruguaios e também dos campeões brasileiros. Dom Pedro I, Dom Pedro II, eram os homens mais importantes na época do Brasil Império, mas a gente não precisa chamá-los hoje de presidentes da República para dar valor para o que eles fizeram. Eles nunca foram presidentes da República do Brasil, eles foram imperadores e assim devem ser reconhecidos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.